Eu sou o poder que há na espada, a vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha. Absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço. Eu sou as pausas entre os aplausos, o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio. Interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslu e Sagarmatha. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo coro dos vibrantes albatrozes do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de Nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos astecas e incas, que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado. Eu sou o verbo. Eu emerjo da terra molhada dos seus choros. Cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui. Eu sou iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços. Limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos. Eu encho os poços em abundância. Alivio a fadiga, acalmo a fúria. Costuro as páginas rasgadas porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros é a mim que você busca. No toque entre os corpos é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu esse, eu sou esse. No me ouça, diga meu nome. No me toque, me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente, no amor, na música, na batida, no gosto, no calor e no ardor. Na carência de um abraço, na cor, no olhar, na intenção, o desejo, na chama da voz e no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono. Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas irrompem com suas palavras de morte, eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca. A sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, perdão. Efésios, capítulo 2, versículos 1 em diante. Muito bom estar aqui, muito bom poder servir você. E eu sempre digo isso antes de ministrar, porque é uma grande realidade, é uma verdade. Liguei? Não. Por favor, o ministério de... Liguei? Oh, aleluia. Eu digo isso toda vez que eu ministrar, porque é uma realidade. Estamos aqui como pastores, como servos para servir a igreja de Cristo, amém? Nós estamos aqui por causa do nosso posto. Estamos aqui porque somos servos, amém? E é uma honra poder servir vocês essa noite. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10, vamos ler todos juntos. Essa semana foi
muito boa poder ouvir Deus falar coisas lindas, maravilhosas ao nosso coração. Nós temos tido aqui no domingo de manhã, e é o terceiro e possivelmente o último, nosso curso de batismo. Gente, tem sido um tempo tão bom, de um aprendizado tão bom. No próximo que tiver, você venha. Ah, já sou batizado, venha. Venha. Tem muita coisa boa que Deus tem liberado na nossa vida. E essa semana, essas 2 últimas semanas, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso, de nós sermos transformados, renovados, sermos libertos. Na quarta-feira eu ministrei aqui e li um texto que falava sobre isso. Nós temos que ter participação na morte de Cristo, entender a sua morte, entender o que foi conquistado, entender que sua morte foi por minha causa, foi por sua causa. Isso nos torna participantes da sua morte, pois o desejo dele era nos dar vida, morrer a nossa morte, para que pudéssemos ter a sua vida em nós. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre essa vida, sobre esse sacrifício, sobre essa graça suficiente, sobre a supremacia de Cristo, sobre a vida que emana dele, sobre a vida que flui em nós através do seu Espírito. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso fala de vida que ele nos deu na cruz, por onde temos que passar diariamente, em nome de Jesus. Diz assim o texto de Efésios: vocês estão, todos acharam, amém? Tem ali, né? Obrigado, Renan. Pensa num cara que deu trabalho para o Renan fazer esse negócio aí, gente. O Vanderlei mora com ele, né, irmãos? Então, durante a semana, vai ficando tudo mastigadinho, né? Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos o quê? Deu-nos o quê, irmãos? Vida. Com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, irmãos? Eu quero orar. Ora comigo. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, que o Senhor libere toda e qualquer amarra, toda e qualquer cadeia, que o Senhor tire as vendas colocadas em nós, em nosso entendimento, para que não possamos receber essa palavra revelada, para que não pudéssemos receber a vida que há em Ti, que está disponível para nós, que foi conquistada para nós. Deus, liberta, Senhor, liberta-nos das correntes da incredulidade essa noite. Espírito Santo, eu abro mão de mim, de todo e qualquer conhecimento, para que o Senhor
cumpra o propósito ao qual foi enviado a nós, que é de nos ensinar, de dar luz a essa palavra no nosso entendimento. Que o Senhor, nessa noite, Espírito Santo, encontre terra fértil, coração aberto, desarmado, para receber essa semente, essa palavra, e que ela possa germinar e dar frutos para a glória do Teu nome. Deus, Tu sabes as minhas limitações, as limitações que há em mim. Eu me desprendo de toda e qualquer sabedoria humana, vã filosofia, todo e qualquer entendimento humano. Tudo que possa impedir que nessa noite seja ministrado, através do Teu Espírito aqui, aquilo que precisamos aprender. Faça-se a Tua vontade, cumpra-se o Teu querer nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto que lemos, primeira coisa que nós recebemos nessa palavra, primeira coisa que temos que ter entendimento é que Deus deu sua vida em nosso favor. Então, se Deus deu a nós a sua vida, é a primeira pergunta que eu quero fazer para você essa noite. Por que é que eu e você queremos viver a nossa própria vida? Se Deus deu o seu Filho, para que nós pudéssemos, através da morte do seu Filho, receber a vida que nele havia, e assim sendo nós adotados como filhos de Deus, que somos agora, por que insistimos em viver como escravos, na velha vida, que deve ser sepultada para que a nova em Cristo flua de nós? Nós só conseguimos entender realmente o que Cristo fez, o que Ele estabeleceu para a nossa vida a partir da cruz, se nós estivermos, se nós portarmos, ou melhor dizendo, a presença de Deus através do seu Espírito, porque só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Quem anda na força do seu próprio braço, entenda-se aqui, na sua carne, jamais poderá compreender as coisas espirituais que estão no coração de Deus, que nós só podemos entender se recebermos essa vida de Cristo em nós, através do seu Espírito, que traz no nosso entendimento a revelação do que realmente Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu falo todas as vezes que eu ministro aqui, nós só podemos receber aquilo que nós entendemos. Então, no livro de Efésios, deixa claro, primeiro, que Deus deu sua vida para nós. Segundo, que nós só podemos alcançar um entendimento pleno, claro, de maneira revelada e revelada pelo Espírito de Deus, que passou a habitar em nós. E isso é um privilégio que todos os outros profetas que vieram antes de nós não puderam experimentar. Porque antes Deus visitava o seu povo. Ele vinha por visitação. A pastora Eloíde, ministrando na semana passada, deu um exemplo bem claro disso, de quando as pessoas ficavam à porta de suas tendas, e a manifestação, a glória de Deus vinha e descia sobre aquele lugar, e muitos até profetizavam por causa da presença de Deus que estava naquele lugar. Então era visitação de Deus sobre o seu povo. Depois de Cristo, nós recebemos o seu Espírito e a vida que flui dele, mas agora não é mais por visitação, agora é por presença, é por habitação, é algo dentro. Nós passamos a ser o tabernáculo, nós passamos a ser a casa onde Deus mora, nós passamos a ser a habitação de Deus. Isso é um privilégio que os profetas tiveram. Por isso que às vezes no meu entendimento eu fico pensando, tanta gente quer ver Abraão, Isaac, Jacó, quer conhecer o profeta Isaías. Irmãos, eles querem muito mais do que você, eles querem conhecer você, porque eles falaram daquilo que não experimentaram, profetizaram algo que você está vivendo, ser habitação, morada de Deus. Mas para isso ser uma realidade em mim,
eu preciso receber esse Espírito. Esse Espírito, esse poder que Deus atua e opera em nós. Para recebermos esse Espírito, essa nova vida, essa nova natureza que Cristo trouxe para dentro de nós, é preciso eu me desprender da velha vida. É preciso eu abrir mão de viver por mim mesmo, na direção da minha própria carne, na minha própria força. Essa revelação de que Deus passa a habitar em nós, através do seu Espírito, gera em nós uma dor, causa em nós uma tristeza. Porque junto com essa habitação, traz também a nós a revelação de quem realmente nós somos. Porque a santidade de Deus revela a nossa maldade. Revela quem realmente somos. O Espírito de Deus habitando em nós traz luz. Por isso o salmista Davi disse, no auge da sua vida, ele disse assim: tu és a luz que ilumina as minhas trevas. Nós sabemos que o Espírito de Deus não pode coabitar com uma vida pecaminosa. Por isso que é óbvio, é uma realidade, nós entendemos perfeitamente que aquele que tem o Espírito de Deus, que recebe a vida de Cristo no seu interior, a nova natureza de Cristo, jamais irá compactuar com o pecado. É impossível alguém receber esse Cristo, que é puro, santo, a sua natureza, o seu Espírito. É impossível uma pessoa dessa manifestar-se como pecador. E nós estamos falando de pessoas que são dirigidas pelo pecado, de pessoas que vivem em função do pecado, de pessoas que recebem o controle nas suas vidas. Quem controla a sua vida é o pecado. E quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, é óbvio que causa em nós um constrangimento. Essa é a palavra. Eu me constranjo, porque eu não sou santo o suficiente para recebê-lo. Eu não posso receber isso na minha velha vida. Eu só posso receber isso através da nova natureza de Cristo que passou a existir em mim. Essa revelação gera em nós arrependimento, tristeza gerada pelo Espírito, nos levando à necessidade de não mais ter ou viver conforme a velha vida. Gera em nós um novo nascimento, gera em nós uma necessidade de nascer de novo. 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz assim, Paulo escrevendo àquela igreja: agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Por isso que às vezes nós temos em nós um constrangimento, uma necessidade, um desejo de abandonar a vida que estamos. Isso é o Espírito que gera em nós. Isso não é a nossa própria força. Isso não é a nossa vontade, mas a vontade do Espírito, que passa a habitar em nós, que nos impulsiona ao desejo de abandonar esse corpo limitado pelo pecado, para sermos como Ele é, santo, puro, imaculado, perfeito. E nós temos em nós, carregamos por causa do nosso corpo, da nossa carne, a imperfeição hereditária da queda do homem. E o nosso desejo é cada vez manifestar o Cristo que nós portamos, e assim deixar esse corpo. Entramos num processo de transformação na nossa mente, de acordo com essa nova natureza que recebemos, agora a natureza de Cristo,
que recebemos através do seu Espírito em nós, nascemos de novo em uma nova natureza. Eu estou dando um pano de fundo para a gente entrar no tema principal da nossa mensagem. Nós nascemos de novo em uma nova natureza. Nós morremos para nós mesmos, sepultamos a nossa velha vida e nascemos para uma nova vida com uma nova natureza que agora provém de Cristo, é a vida dele em nós. Por isso que nós temos que entender que Cristo levou sobre ele a nossa morte e em troca da nossa morte ele trouxe sobre nós a sua vida, mas é a vida de Cristo e é por essa vida que agora nós vivemos. Tem que haver um rompimento com a velha vida. Tem que haver um rompimento com as velhas práticas. Tem que haver um rompimento com as mesmas coisas que praticamos a vida toda. Olha só, não é melhorar a sua vida. Não é melhorar a sua performance. É sepultar a velha vida, para que a sua vida seja única e exclusivamente a de Cristo em você. É o único meio que existe de nos comunicarmos com Deus. É o único meio que existe de entrarmos na presença de Deus. É a única razão pela qual Ele nos chama de filhos. Porque, entenda, é a vida do seu Filho em nós. Desculpa, vou decepcionar você. Não tem a ver com você, nem comigo. Tem que haver com a vida do Filho, do Cristo, Jesus em nós. O amor dele é o amor que ele tem pelo Filho. E por o Filho estar habitando em nós no seu Espírito, o Espírito do Filho que habita em nós, Deus nos reconhece também como filhos. Não tem como acontecer isso se nós ainda estivermos vivendo a velha vida, a velha natureza. É necessário entendermos isso, para que haja em nós um aprofundamento, um relacionamento mais íntimo, um andar em comunhão com Deus, porque isso só é possível na nova vida que Cristo gerou em nós. Eu disse para vocês, quem não tem essa nova natureza, jamais vai compreender as coisas de Deus, porque a nossa mente é limitada por causa do pecado. As limitações que o pecado gerou em nós nos impedem de conhecer a Deus como Ele realmente é. Na nossa própria força será impossível. Eu preciso morrer para receber a vida que vem dEle, porque aí Deus reconhece em mim algo novo. Nós entramos num processo de transformação, nascemos de novo em uma nova natureza. A velha tem que morrer, ser sepultada, e agora recebemos a vida de Deus em nós. Cristo é essa nova vida, Cristo é a nossa única vida. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas o tempo e o modo com que Deus está se movendo, Deus quer gerar em nós, Deus quer que passemos de ovelhas simplesmente a filhos. Aliás, isso é uma coisa que eu entro em choque, em colapso, porque Deus tratava a ovelha, o seu povo, Israel, que andava segundo a lei. Quando Cristo morreu, o único povo que Deus chamou de filhos somos nós. Então Deus estava nos adotando. Nós deixamos de ser ovelhas e passamos a ser filho. Filho senta na mesa com o pai. Eu tenho falado isso para você. Sentar na mesa é você sentar, você não tem nada para comer, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele derrama sobre você a sua vida, Ele te coloca de pé, Ele te enche de paz, Ele traz a você segurança. Filho que se deita no colo de seu pai, recebe todo o conforto de um pai perfeito. A velha tem que morrer. Cristo é a nossa vida. Quando recebemos essa nova natureza de Cristo e Ele passa a ser nossa vida, passamos a viver pelo Espírito de vida.
Ou seja, recebemos vida de Cristo pelo Espírito que em nós habita. Não há mais condenação para mim. Eu vivo agora pela fé em Cristo, e isso nós chamamos de graça. Ou seja, quando Cristo traz a sua nova natureza, a natureza de Cristo passa a habitar em mim, eu não há mais condenação para mim, porque eu vivo uma nova vida. A vida que agora vivo, Paulo diz, vivo-a pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós passamos, a nossa vida passa a ser Cristo em nós. E Deus enxerga em nós a santidade de Cristo. Nós já vamos chegar lá, irmãos. É uma semente, vai juntando. Então vamos entender algo. Não existe nada de bom em mim, ok? É difícil assumir isso? Quando o Espírito de Deus fala conosco e se comunica com o nosso Espírito, isso vem à tona e fica muito bem claro. Se é que você tem o Espírito de Deus. Não fala... O Espírito de Deus habitando em nós traz confronto. Nós não aceitamos mais a vida que antes vivíamos, se você recebeu o Espírito. Então não há nada de bom em nós. Então Deus, olhando que não havia nada de bom em nós, não havia como Ele recuperar o relacionamento conosco se fosse através da velha vida. Era impossível. Isso é impossível de acontecer, não tem como. Se não há nada de bom em nós, se só restou o pecado em nós, ou melhor, o pecado em razão da nossa carne nos tornou pessoas más diante de Deus. Se essa vida não pode, não tem como, por meio dessa velha vida, nós irmos a Deus, Deus resolveu a questão de uma vez por todas. Ele falou assim, ó, eu não posso aperfeiçoar o Leandro nessa velha vida que ele está. Eu não posso me comunicar com ele, se ele ainda é controlado e dominado pelo pecado. O pecado, tomando a ocasião da nossa carne, nos fez seus escravos. Aí Deus fala assim, não tem como eu melhorar ele, não tem como eu dar uma ajustada, não tem como eu melhorar a performance dele. Aí Deus fala assim, não existe outro meio, embora... por mais que ele queira, que ele quisesse, não existia outro meio, a não ser ele destruir essa velha vida, e começar em nós uma nova história, um novo começo, fazer nova todas as coisas, através do seu Filho, que passou a viver em nós. Não é mais a vida velha, é a vida nova. Por isso, agora, Deus fez com que seu Filho levasse essa consequência do pecado sobre seu Filho. Então Deus pegou, olha só o que Deus fez. Deus pegou a nossa capa da maldade, da injustiça, do pecado, tirou de sobre mim, veio e colocou no seu Filho, sobre o seu Filho, e pegou do seu Filho a sua capa de justiça, de santidade, de pureza, e tirou de Cristo, pegou a sua vida, isso que você precisa entender hoje, e veio e colocou sobre mim. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos amou mesmo quando nós éramos pecadores. Por isso que a Bíblia fala que nós somos justificados em Cristo. Nós nos tornamos justiça por causa de Cristo. Não é porque a gente melhorou a nossa performance, é porque a vida de Cristo, a justiça de Cristo, a santidade de Cristo agora passou a estar em nós, habitar em nós, filho. É por isso que Deus relaciona com você e comigo. Não é porque eu sou bom, mas é porque a vida de Cristo fluindo de mim. Agora, Leandro, se você está olhando para mim, e se você está pensando tudo isso que eu estou falando, e você dizer para mim, Leandro, eu nunca experimentei essa vida. Eu estou há 10 anos na igreja, eu não sei do que você está falando. Isso é possível. Isso é triste, mas é possível. Porque Cristo morreu na cruz, Deus deu o seu Filho por causa disso, por essa causa. Porque Ele queria reconciliar você com Ele, e na velha vida era impossível, Ele precisou da vida do seu Filho.
É isso que você precisa entender. Para que você viva a vida que há em Cristo, não mais a sua vida. Quando recebemos isso com entendimento, assumimos também um compromisso, e aqui começa a nossa mensagem. Também assumimos um compromisso de viver por essa nova vida em Cristo. Uma vida no Espírito e não na nossa carne, para assim realizarmos algo que já nos está preparado antes mesmo da nossa existência. É isso que diz Efésios 2:10. Havia um propósito estabelecido por Deus. Deus queria que nós praticássemos boas obras, que fôssemos bons. Mas é impossível na nossa velha natureza, por isso Ele trouxe em nós agora a natureza de Cristo, para que pudéssemos viver a vida de Cristo em nós, e assim pudéssemos realizar algo que estava no coração de Deus, para que nós realizássemos. Por isso que Efésios 2:10 fala assim, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para que pudéssemos fazer as boas obras as quais Deus preparou antes da nossa existência, para nós as praticarmos. Então existe um colapso, aqui começa a nossa mensagem. Então eu recebo vida em Cristo, mas eu não desejo fazer essas boas obras. Se eu não desejo fazer essas boas obras, e não abandonar as velhas práticas, e não abandonar a velha vida, é porque eu ainda não desculpa, vai doer. É porque eu ainda não recebi essa nova natureza de Cristo. Porque se eu receber, ela me impulsiona a abandonar a velha vida e agora assumir um compromisso com essa nova natureza de Cristo que está em mim. Se você não deseja isso, desculpa, no final dessa mensagem, e eu estou falando sério, você terá a oportunidade de se render a essa nova natureza que Deus deseja colocar em você. Assumir um compromisso de viver agora a nova vida em Cristo, não mais em você. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é somente, embora isso seja muito, você deixar de praticar algumas coisas que você sabe que Deus aborrece, que Deus se entristece. Eu estou falando de você também parar de agir e tentar no seu próprio esforço melhorar a sua performance diante de Deus, porque isso também é na força da sua carne. Não existe mais vida, só existe a vida que vem dele. E todas as coisas que você passa a fazer depois de receber essa nova natureza, é nele, é por ele, é através do Espírito. Aí passa a ser fruto do Espírito em mim, e não mais a minha performance. E o fruto do Espírito é mansidade, benignidade, amabilidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Ele está falando assim, olha aqui, essas coisas só é possível na sua vida se o Espírito de Deus for a sua vida, porque daí é fruto do Espírito, não é seu, filho. Nós só podemos realizar coisas boas se recebermos essa nova natureza, esse Espírito de vida e não de morte. Quando recebemos isso com entendimento, nós passamos a viver por Cristo. Nós passamos a viver para Cristo. E isso não tem a ver com você deixar o seu trabalho para viver na igreja. Isso não tem a ver com você abandonar a sua família para viver na igreja. Isso não tem a ver com você não desejar mais estudar, porque agora a sua vida é Cristo. Não, filho, não é disso. Nós não estamos falando de realidade à nossa volta. Nós não estamos falando de sua vida social. Nós não estamos falando do seu intelecto, nem da sua vida financeira. Nós estamos falando da sua essência. É isso que tem que mudar. Então, se você é rancoroso, se você recebeu a vida que há em Cristo, se você é dirigido pelo seu Espírito, o rancor não pode mais fazer parte da sua essência, porque a sua essência é Cristo. Se você não perdoa, é porque você não vive uma vida no Espírito, porque o fruto do Espírito é manifesto através de você quando você perdoa. É porque a gente ainda quer viver um pedaço da velha vida. A gente quer só um gole de vinho novo.
Mas tem coisa velha que a gente quer guardar. Não existe. Não tem como isso existir mais. Primeira João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 28 e 29. 1 João capítulo 2, versículos 28 e 29. Do 3 a gente vai ler alguns versículos só. Diz assim a palavra de Deus. 1 João 2, 28 e 29. Filhinhos, agora permaneçam nele. Ele está falando, permaneçam em Cristo, nessa nova natureza, nessa nova vida. Permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se não nascermos dele, nós jamais conseguiremos praticar a justiça. Nós nos tornamos justos nele. Nós praticamos a justiça por causa dele. Nós não temos nada de bom. Quando Jesus falou lá, pobre de espírito, no Sermão da Montanha, era isso que ele está falando. Vocês sabem que em vocês mesmos não existe nada de bom e nada que possa salvar vocês. Pobres de espírito. Vida espiritual é só em Cristo Jesus. O seu Espírito habitando em nós. Nós só conseguiremos praticar a justiça se nascemos dele. 3:1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Se nascemos dele, seremos seus filhos. Se somos filhos, o mundo não se identifica com nossos atos e nossas novas atitudes, porque nós as realizamos em Cristo. O mundo não se identifica conosco, ou seja, não entende por que nós conseguimos praticar a justiça, ter uma vida íntegra. E é aqui que eu e você apresentamos ao mundo aquilo que nós portamos, o Cristo, que habita em nós, na pessoa do seu Espírito. E dizemos ao nosso amigo assim, ó, você só consegue isso se você estiver em Cristo Jesus e receber dele uma nova vida. Nós vivemos mais em função, não vivemos mais em função do pecado ou sob seu controle. Olha o que diz o texto: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós não vivemos mais em função do pecado, sob seu controle. Nós nos purificamos em Cristo, nos refugiamos nele, através do Espírito que opera o poder dele em nós, podemos dizer não ao pecado. Mas não é na minha força, é no poder dele que opera em mim, através dessa nova natureza, através desse Espírito que habita em mim. Eu sei que a mensagem está um pouco assim, mas olha só, é uma semente que está sendo lançada no seu coração. Você precisa entender que somente através dessa nova vida é que o veremos como ele é. Se você não receber essa nova vida, meu filho, esquece. Porque quando recebemos essa vida, nós entramos num processo de santificação. Purifica-se. E a Bíblia diz que sem esse processo de santificação, sem esse caminho de santificação, nós não poderemos ver a Deus. Entenda a profundidade dessa mensagem que está sendo ministrada hoje. É difícil, né? Mas o meu desejo é que você saia daqui como filho hoje. É que você receba essa nova vida em Cristo. É que você seja transformado, não a realidade à sua volta, não a sua performance seja melhorada, mas a sua essência seja transformada. Você passa a ter em você
o caráter de Cristo. Quem nasceu do Espírito pratica a justiça, é óbvio. Quem nasceu do Espírito pratica a justiça, assim como nosso Pai. Quem vive sob o controle do pecado, a Bíblia diz no próximo versículo, todo aquele que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Se você permanece vivendo na velha vida, debaixo do domínio do pecado, o pecado dizendo para você o que tem que fazer, você não o conheceu. E você precisa sair daqui hoje conhecendo quem Ele é. Olha só, Ele fez um favor para mim e para você. A morte de Cristo é o favor de Deus a nós, para nós. Ele tirou todo o peso. Ele tirou todo o problema gerado quando nós tentamos resolver através da nossa performance. Nós somos incapazes, isso traz para nós frustração e tristeza. Aí por isso a Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus. Ele veio para tirar esse peso de um povo que o rejeitou. Assim Ele transferiu a nós esse favor. Ele tirou de nós todo o peso de uma boa performance que jamais seria alcançado por nós, para que nós pudéssemos desfrutar agora com a vida que vem dEle, de todos os benefícios de ser filho de Deus. Quem nasceu do Espírito pratica a justiça, assim como nosso Pai, e quem vive sob o controle do pecado é do diabo, mas o Filho Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. O 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. 7, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, que por causa do pecado dominava a minha e a sua vida. Então Deus destruiu a ponte que havia entre nós e o diabo, e construiu uma nova ponte agora, que é a nossa vida para com Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Nascer de novo em Deus. Ter a oportunidade de receber uma nova vida. Não é a sua velha vida melhorada. É a oportunidade de um recomeço de vida do zero diante de Deus. Deus não levará em conta todos os seus pecados, tudo aquilo que você praticou até hoje, se você no seu coração decidir receber esse Cristo, essa vida que Cristo tem para você. E Ele fala que é vida abundante, transbordante. Meu filho, se você não viver essa vida, você precisa vir a Cristo hoje, porque Ele deseja mudar a sua história, transformar você, não a sua realidade, mas transformar você, fazendo com que você se torne uma nova pessoa. E eu não sei como você entrou hoje aqui. Talvez você tenha entrado hoje aqui tão desanimado consigo mesmo, cansado de ser você, cansado de tentar na sua própria força resolver alguns problemas que você é incapaz de resolver, porque eles originaram no seu erro, nas suas decisões erradas, nas suas atitudes erradas, porque você tem uma vida em si mesmo,
E por mais que você tenha tentado em melhorar, por mais que você tenha vindo nos cultos, porque se eu for no culto, não, sua vida não muda, você continua sendo a mesma pessoa. Por mais que você é ministrado aqui pelo pastor Vanderlei, que se você tomar uma decisão, se você fizer assim, se você entrar por esse caminho, por mais que você tente entrar por esse caminho, até hoje você só errou, só falhou e não conseguiu cumprir. Sabe por quê? A exigência de Deus para ter um relacionamento com Ele é muito alto. Você não vai conseguir na sua força, nem eu vou conseguir. Isso gera em nós frustração, tristeza, sentimento de derrota. Ai, mas eu queria orar mais. Ai, mas eu queria ler mais a Bíblia. Ai, mas eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Por mais que eu tente, filho, é porque você ainda está vivendo na sua própria força. Tem que haver um rompimento para que uma nova vida venha, para que o Espírito venha viver em você. Aí sim você é impulsionado pelo Espírito, no poder de Deus que opera em nós. Aí você consegue ter um relacionamento com Ele. Mas você precisa nascer de novo, receber essa nova vida, essa natureza de Cristo e o seu Espírito, que vai te ajudar. Desculpa, gente. Eu falei na quarta-feira aqui, Deus está destruindo ou desconstruindo algumas coisas que nós fomos construindo no entendimento errado, baseando-nos em uma religiosidade que não foi nos ensinada desde criança. Ah, se você se comportar direitinho, aí Deus vai te abençoar. Ah, como se nós pudéssemos, por nós mesmos, atrair o favor de Deus. Filho, é impossível. Nós jamais seremos a pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Nós só podemos isso através da vida de Cristo em nós, filho, não é na sua força. Por isso que muitas pessoas começam bem. Você vê, ela dança muito bem, de repente vai apagando, de repente ela vai se frustrando, de repente ela fala assim: ah, mas eu queria ser assim, eu queria ser assado, ah, mas eu fiz isso, ah, mas sempre ele fez, está na hora de você abandonar essa natureza carnal de fazer, de ativismo, para que Deus traga a vida dele e você passe assim, através da revelação do Espírito, você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Aí não é mais a sua vida, é a vida dele fluindo de você. É necessário romper com esse paradigma que foi trazido a nós através da religiosidade, onde ensina que se você fizer, Deus faz. A Bíblia fala assim que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas espirituais e terrenas. Deus está dizendo, você só precisa de Cristo em você. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o ponto de equilíbrio. Ele tem que ser a fonte de vida. Ele tem que ser o seu desejo mais intenso. Ele tem que ser o seu sonho mais profundo. Ele tem que ser o seu secreto. Ele tem que ser a sua vida. Ele tem que ser o seu maior tesouro. Ele tem que ser o seu tudo. Porque é através dele que todas as coisas relacionadas ao Pai passam a ser suas. É através de Cristo. Ele, com a sua nova natureza, com a sua natureza, habitando em você. Você pode sentar à mesa, você pode entrar no Santo do Santo. Ele, o Cristo, abriu a porta para você, e você entra nele. Salmo 91, ainda falei hoje na nossa reunião de manhã. Aquele que habita no esconderijo do Cristo é o nosso esconderijo. Mas é para aquele que habita, não é aquele que visita. Não há mudança de vida se ele não for o seu tudo. O desejo de Deus é nos trazer para a vida. Jesus falou assim: ó, eu vim para que tenham
E pouca vida? Vida em? Tem gente que está há 30 anos na igreja e nunca experimentou, nem sequer um pouquinho, quem dirá em abundância, porque ele insiste em viver na sua carne aquilo que nós só conseguiremos vivendo no Espírito. Tem que mudar a chavinha. Eu preciso ser transformado segundo essa nova realidade, essa nova natureza. Eu agora sou filho, recebi o Espírito de Cristo, Ele vive em mim e opera o poder necessário para eu desfrutar dessa nova vida. Ei, Ele resolveu o seu problema. A vida que agora eu vivo, vivo-a em Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas não existe mais vida, irmão, minha e sua. Só existe a vida que vem dele. Porque quando nós entendemos isso, nós deixamos de ser amargo, nós deixamos de ser frustrado, nós abandonamos a autocomiseração. Coitado de mim. Porque se você tem essa vida em Cristo, se você vive uma vida no Espírito, você tem convicções de quem você é. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho um pai, eu tenho nome, eu tenho sobrenome. Eu vivo uma nova vida. Eu preciso receber essa nova vida através do seu Espírito, para que realmente eu possa triunfar nele. Aí eu posso dizer que sou mais do que vencedor em mim mesmo. Não, sou mais que vencedor em Cristo. É por Cristo, é para Cristo, é através da sua nova vida. Não tem a ver com você, tem a ver com Cristo em você. É difícil, né? Romper com a religiosidade, com alguns paradigmas que fomos construindo, achando que é segundo a minha performance. É Cristo em você. Continuando. Romanos 8:8, eu já estou quase encerrando. Romanos 8, capítulo 8, versículo 8 a 11, diz assim, olha, presta atenção. Vamos esmiuçar isso aqui. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso aqui vale para aquele que peca e aquele que busca a santificação na sua própria carne. É simples assim, ó. Antes o pecado tinha o domínio, controlava a nossa vida. Nós pegamos esse controle agora e passamos para Cristo, que através do seu Espírito controla a nossa vida. Eu nunca vou ter o controle da minha vida. Aí dói, né? Romanos 8 diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Quem que está dominando? O Espírito. Eu não tenho mais vida, eu tenho vida no Espírito. Como tinha morte no pecado, agora eu passei a ter vida no Espírito. É pelo Espírito, através do Espírito. Mas o Espírito, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato, aqui é que está, meu filho. Aqui é que faz toda a diferença. Vocês estão agora não sob o domínio do pecado, mas sobre o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se está acontecendo fora dessa realidade que estamos em Cristo, é porque... Desculpa, gente, vai doer. Como doeu em mim um dia quando eu aprendi isso e entendi isso. É porque o Espírito de Deus não habita em você. Cara, a palavra é meio dura, mas deixa eu falar para você. Deus está querendo libertar você da sua performance, porque você nunca vai conseguir. Nós jamais seremos a pessoa que Deus deseja, a não ser que seja no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha só o que ele diz. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo, o nosso Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita você,
habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará o quê? Vida a seus corpos mortais. Só existe uma vida para ser vivida, a de Cristo. Não existe mais vida fora de Cristo. Fora de Cristo só a morte. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Filho, se sua vida está rodeada de morte, de frustração, de derrota, de tristeza, de sensação de abandono, de incertezas, de tantas outras coisas, é porque você ainda não recebeu, ou se recebeu, ainda não vive uma vida no Espírito. Você está vivendo ainda na sua força, na sua performance. Você está ainda vivendo na expectativa daquilo que você pode realizar. O dia que você romper com isso e receber a vida que há em Cristo, aí você será transformado. Aí você receberá uma nova natureza. Aí a realidade à sua volta pode acontecer o que for, mas você está firmado em Cristo. Por isso é que o apóstolo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou encerrar. Algumas coisas que você precisa anotar para você não esquecer. Primeiro, é muito alta a exigência de santidade e de justiça de Deus para que sejamos salvos e poder nos relacionarmos com Ele. Jamais poderíamos alcançar isso. Por isso, Ele nos deu a vida de Cristo, nos ressuscitando com Cristo. Nos deu sua natureza, nos deu sua santidade, nos deu a justiça de Cristo, nos deu a filiação de Cristo. Deus entregou o seu Filho para que através de sua morte nos tornássemos seus filhos, gerado no Espírito do Filho Jesus Cristo. Filho, não tem a ver com você, ainda tem a ver com Cristo. O que eu tenho que fazer? Me render. O que eu tenho que fazer? Desfrutar dessa nova vida. O que eu tenho que fazer? Zerar, filho, formatar minha mente, esquecendo-me das coisas que para trás. Leandro, mas isso é só quando foi? Quando é que eu entendo? Filho, é todo dia. Deus tem vida nova para você todo dia. É uma fonte inesgotável de vida, fonte transbordante de vida. Todo dia que você se vê assim, ó, cedendo a sua performance, aquilo que você pode fazer, você deve renunciar a isso e vir até Cristo e falar: Senhor, temos que começar de novo. Não é pela nossa performance, mas através de Cristo, que passou a ser a nossa vida. Não se trata de melhorar a nossa vida ou a nossa performance, mas sim de morrermos para a nossa vida e receber uma outra nova vida. Filho, não é melhorar, é você morrer para essa velha vida. Uma outra nova vida, a de Cristo. Sepultar uma velha para receber uma nova. Morrer para nós mesmos. Nós somos tentados dia e noite a viver segundo a nossa vontade. Isso não tem a ver com a nossa realidade como trabalho, vida financeira, nosso intelecto ou vida social, como eu disse. Tem a ver como não sermos mais o que o pecado nos levou, nos fez ou nos tornou, tomando ocasião da nossa carne. Eu não posso mais viver e ser aquilo que o pecado diz que eu sou. Mas nós temos que ser livres através de uma nova vida, a de Cristo em mim. Vida no Espírito. Cristo vivendo em mim. Eu vim para que tenham
vida. E vida transbordante. Vida abundante. Vida inesgotável. Eu quero encerrar essa ministração. Pedir aos meninos do louvor, por favor. E meu desejo é que você decida hoje renunciar a essa velha vida, oriunda no pecado, nas práticas que nos escravizaram. Não se trata de melhorar a sua vida, de renunciar à velha vida. É de renúncia para receber uma nova vida em Cristo que Deus tem disponível para você. O único jeito de Deus reconciliar consigo o mundo, ou seja, nós, foi através da morte da nossa vida, para que possamos receber a vida de Cristo em nós. Eles vão cantar uma canção que já até cantaram aqui. E eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão hoje, de receber esse presente de Deus para nós, esse refrigério de Deus para nós, esse alívio de Deus para nós, a solução de um problema. Deus está solucionando em Cristo o nosso maior problema. Deus nos deu a oportunidade de nascer de novo e recebermos uma nova natureza e nos tornarmos uma nova criatura em Cristo. Nós recebemos de Cristo a bondade, o favor de termos agora, de estarmos agora escondidos em Deus, em Cristo, podermos adentrar no Santo do Santo, porque estamos agora revestidos de Cristo, e Deus lutou muito por isso, para que você desfrute dessa vida em liberdade, vida abundante, transbordante, para você estar na igreja e não viver isso. O convite de Deus é simples: vinde a mim. Vocês estão cansados dessa vida, vocês que estão sobrecarregados por causa do legalismo, por causa da religiosidade, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ser livre, receber uma nova vida, é isso que Cristo veio conquistar para mim e para você. É por isso, é para isso que Cristo morreu, para que você receba a vida que vem de Deus, filho. Deus deseja que você desfrute dessa vida, e isso não tem a ver com quanto tempo que você é crente, ou quanto tempo você está na igreja. Tem a ver com o desejo de ser uma outra pessoa. Você que já cansou de ser você, Deus deseja derramar sobre você a vida dEle, porque daí é Ele, aí Ele enche, aí é plenitude, aí é aquele vídeo que nós vimos, Ele fica conosco, Ele está conosco, Ele faz jorrar de nós algo que nós nunca experimentamos na nossa própria vida, nós só experimentamos quando a vida dEle está em nós. Esse é o desejo de Deus. Isso não tem a ver com quanto tempo você está na igreja, ou quanto tempo você frequenta. Isso tem a ver com uma decisão sua de receber a vida que vem do Filho. Fique em pé, vamos adorar o Senhor enquanto louvamos. Eu quero que você que foi tocado por essa palavra, por essa mensagem, você que entendeu, você que deseja começar de novo com Ele, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Enquanto louvamos, nós queremos orar com você, em nome de Jesus.
deseja receber essa vida de verdade, uma vida real e verdadeira, não essa fantasia que você está envolvido. Vem aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus. Ele deseja derramar sobre você essa vida. Filho, para de ficar apoiado na sua reputação. Em quantos anos eu estou aqui na igreja? Ele tem vida para derramar sobre você hoje. Ele está atrás de você.